Shalom a todos, sejam bem-vindos, a paz esteja contigo. Hoje nós vamos falar sobre as orações que são frequentemente postadas, tanto nas redes sociais como no YouTube, também vinculadas nas rádios, em determinados horários. Frequentemente as pessoas sintonizam essas orações pela manhã ou pela tarde, esperando que elas exerçam algum tipo de influência na sua vida espiritual. Mas será que essas orações são aceitas pelo Criador? É isso que nós vamos aprender hoje pelas Escrituras. Nós vamos começar por Provérbios 28:9, que diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, ou seja, a instrução, a lei, até a sua oração será abominável. Então, como aceitar a oração de líderes religiosos ou pessoas que dizem que nós não devemos obedecer à lei ou à instrução do Criador? Porque o livro de Provérbios é claro que aqueles que desviam seus ouvidos de ouvir essa instrução, até a sua oração é abominável para o Criador. Não adianta ser uma oração que parece espiritual, uma oração que parece poderosa, uma oração que parece ter um efeito, a longo prazo, a curto prazo, mas se ela não for de acordo com os mandamentos do Pai. A Bíblia diz que essa oração é abominável. Frequentemente as pessoas não confiam nas suas próprias orações e contam que as orações de um líder religioso vão surtir um efeito, que elas vão ter algum impacto diferente do que a sua própria oração. Mas aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a instrução do Criador, que renegam a lei, frequentemente você vê vídeos dessas pessoas dizendo que não se deve guardar os mandamentos, que você não deve guardar o sábado, que você não deve seguir nenhum preceito do Criador. E para o Criador, essas orações não passam do telhado. Elas batem e voltam, mas elas não serão ouvidas. Em João 9,31 diz: ora, nós sabemos que o Criador não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Então suponha que um grupo de bandidos, de assaltantes, estejam em um processo de fuga dentro de um carro e esse carro não pegue, e eles fazem uma oração para que o Criador abençoe, para que seu carro pegue e eles tenham uma fuga bem sucedida. Será que o Criador atenderia a oração deles? É lógico que não. Porque senão o Criador seria conivente, seria ali cúmplice desse assalto, caso ele respondesse uma oração desse tipo. Então está muito claro que o Criador não pode ouvir alguém que deliberadamente transgride os mandamentos dele. Senão ele seria cúmplice em atender pedidos que vão facilitar essa desobediência. Então fica muito claro que de modo nenhum o Criador vai ouvir pecadores deliberadamente transgredindo o mandamento do Pai. É lógico que existem pecadores remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que é bem diferente disso. O Salmo 66, Davi ilustra coisas que impedem as nossas orações, ou impedem também a oração de líderes religiosos. Aqui diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, Yahweh não me ouvirá. Mas na verdade, Eloá me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Eloá, que não retirou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Às vezes, quando nós acalentamos amargura, rancor, sentimentos de raiva contra alguém, o Criador não pode responder essas orações. O que frequentemente acontece com as pessoas é que elas guardam muitas vezes algo em seu coração, não deixam esse pecado, não deixam esse sentimento ruim, e isso impede que as orações sejam ouvidas. Por isso o nosso Salvador ensinou que nós temos que perdoar como nós somos perdoados. E nós temos que sempre fazer aquilo pelo próximo que nós esperamos que o Criador faça por nós. Então esse é um ponto muito importante no entendimento da oração. Em 1 João 3,22 está o critério para que o Criador responda às nossas orações. A quem o Criador responde às orações?
E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, 22. A Escritura também vai dizer, no livro de Tiago, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, quando você guarda os mandamentos do Pai, ou quando alguém que guarda os mandamentos do Pai ora por você, ou por alguma causa, algum propósito específico, tenha certeza que o Pai vai ouvir essa oração, porque ela parte de filhos obedientes, de pessoas que guardam os mandamentos dele e fazem o que é agradável à sua vista. Em Mateus capítulo 6, mostra de que maneiras erradas as pessoas oram. E que se você está fazendo alguma coisa nesse sentido, contrária ao que as Escrituras ensinam, então você deve prestar atenção e mudar a sua maneira de orar. Em Mateus 6, verso 5 diz que quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então não é porque uma oração é feita no YouTube para centenas de milhares de pessoas ou até milhões de pessoas que ela vai ser ouvida e vai surtir efeito. Pelo contrário, o Pai não se compraz em orações exibicionistas, não é? Em orações que estão ali realmente para chamar a atenção ou para ganhar monetização de YouTube. De maneira nenhuma o Pai vai ouvir orações como essas. O verso 7 diz: e orando, não useis de vãs repetições. E eu poderia aqui substituir vãs repetições por rezas, né? São aquelas rezas que ficam sendo repetidas uma após outra, principalmente pelos sacerdotes católicos, né? Quando você liga o YouTube ou a missa lá da manhã, eles ficam repetindo a mesma coisa dezenas de vezes. E a Escritura diz que você não pode usar de vãs repetições. Elas não servem para nada. Essas repetições, essas rezas, e até no judaísmo, como existe, né, um livrinho de rezas, o Sidur, que são essas repetições constantes da mesma coisa. E isso, nosso Salvador diz que nós não devemos usar dessas repetições. Como os goim, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, no Oriente é muito comum essas rezas. O Islã faz rezas. Existem os mantras, né, da filosofia mística oriental, que são frequentemente repetidos, vogais que são repetidas. Tudo isso é abominação, não funciona para o Criador. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mateus capítulo 6. Então, queridos, não adianta o padre rezar a mesma coisa ou as pessoas quererem pagar penitência com as mesmas rezas repetitivas, pois elas são vãs repetições na Escritura. A melhor forma de oração para que você possa alcançar algum propósito, algo muito importante, algo realmente que você deseja que só o Criador escute, é no quarto secreto de oração. Em Mateus capítulo 6, verso 6, vai dizer que: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, é na oração pessoal, é no íntimo da alma que o Pai vê e recompensa aqueles que o buscam em secreto. E essa é a oração mais eficaz, principalmente quando você quer alcançar algo que só você e o Pai devem saber. Não conte para os homens, não busque um mediador na pessoa de um sacerdote ou um pastor, ou até mesmo nas orações que eles lançam na internet, ou em salas de reuniões, nas redes sociais, se você lança lá seu pedido de oração. Isso não funciona. Busque o Pai em secreto e Ele vai te responder em secreto. Você vai alcançar o seu propósito de oração. Pois muito bem, tendo em conta que essas orações são abomináveis, pare de
está dependendo das orações dos líderes religiosos. Passe a buscar o Pai de modo pessoal e com certeza o Pai vai atender a tua oração. Então, meus queridos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender o verdadeiro significado da oração. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. Até um próximo vídeo, se o Criador permitir.